Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para uma aula de matemática, matemática para o Enem. O problema de hoje é de análise gráfica, de interpretação gráfica ainda. Vamos lá? A taxa de urbanização de um município é dada pela razão entre a população urbana e a população total de um município, isto é, a soma das populações rural e urbana. Os gráficos apresentam, respectivamente, a população urbana e a população rural de 5 municípios, numerados de 1 a 5, de uma mesma região estadual. Em reunião entre o governo do estado e os prefeitos desses municípios, ficou acordado que o município com maior taxa de urbanização receberá um investimento extra em infraestrutura. Segundo o acordo, qual município receberá o investimento extra? Ou seja, aquele que obtiver uma maior taxa de urbanização, e o texto diz como é que se calcula a taxa de urbanização. Ela é uma razão entre a população urbana e a população total. A população urbana já está dada de forma direta no primeiro gráfico. E a população total, ele ainda explica no enunciado que seria a soma da rural com a urbana. E o gráfico apresentado à direita, o segundo gráfico, é exatamente o que apresenta a população rural. Então, as razões que nós temos que montar é a razão entre um dado do primeiro gráfico sobre um dado representativo do somatório, né? A taxa de urbanização ali, ele pede para ser determinada, é a população urbana pela população total. Tá? Bom, lembrando que a total é o somatório. O que é preciso ser feito no problema? É calcular todas essas taxas, todas essas razões. E aí, de acordo com os resultados, ver qual é aquela que apresenta a maior taxa. Então, vamos lá. O primeiro dado, para o primeiro município, é 8.000, vou simplesmente montar as razões aqui. Esse valor é de 8.000 em relação ao total, que é a soma da primeira coluna dos dois gráficos. É 8 com 4, 12.000. E o 8 em relação a 12, se nós simplificarmos os zeros aqui todos, né, isso dá 8 sobre 12, multiplicado ainda por 4, ficaria 2/3. O segundo município, ele tem a população urbana de 10.000, em relação ao total, que é a soma, de 18.000. Então, simplificando, nós temos aqui ainda 10 por 18, que se eu simplificar ainda por 2, ficaria 5 nonos. O terceiro município tem a razão de 11.000 pessoas de população urbana, em relação ao total de 11 mais 5, 16.000 pessoas. 11 em relação a 16, esse número não se simplifica. Essa fração já é irredutível. No quarto município, nós temos 18.000 de população urbana. E população total, somatório, 18 com 10, 28.000. Simplificando, ainda dá para dividirmos por 2, isso que daria 9, 14avos. E o último município tem uma população urbana de 17.000 pessoas. Em relação ao total, somando aqui, 17 com 12, 29.000 pessoas. Fração irredutível de 17/29avos. Bem, e aí como que nós vamos ter que comparar todas essas frações? Uma maneira seria reduzirmos todas ao mesmo denominador, mas aqui eu acredito que dê muito trabalho para fazermos essa comparação direta entre todos, porque os denominadores são muito diferentes, números primos, números altos, complicado. Uma primeira análise daria para a gente já fazer uma primeira comparação, por exemplo, a primeira fração, que é 2/3, se ela for multiplicada por 3 em cima e embaixo, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9. Então, de forma equivalente, o 2/3 se equivale a 6 nonos. E aí, entre 6 nonos e 5 nonos, já dá para ver que 6 nonos é uma fração maior, quando os denominadores são iguais. Então, na verdade, o dado do segundo município já é menor do que algum dos resultados. Como eu quero o maior, esse que já é menor, ele já perdeu na conta aí, né, na comparação. Então, já podemos excluir de cara. Agora, em relação aos outros, vai ser preciso, de fato, a gente calcular. Essa primeira fração, né, que é 2
nonos, se nós dividirmos 2 por 3, 1/3 é 0,333, então esse 2/3 significa 0,666, uma dízima periódica aqui. Para os outros valores, é preciso fazer a divisão para se comparar, já que não vamos fazer pelo denominador comum, né? Vamos fazer a divisão e compararmos os números decimais resultantes. O maior número decimal vai me dar a maior razão. Então, a segunda fração é simplesmente fazermos a divisão de 11 por 16. Eu já resolvi aqui, isso dá 0,6875. Ou seja, esse resultado é maior do que a dízima periódica do 2/3, então, nesse caso, o primeiro município também já perde para o terceiro município, então, por enquanto, é o terceiro município que está com o maior valor de razão de taxa de urbanização. O quarto município, que é 9 dividido por 14, dá 0,64. E aí, aproximadamente ali, porque isso também vai dar uma dízima. Esse número é menor do que o 0,68, então, o quarto município também descartado como possível resposta. E o último município, o quinto município, que dá a fração 17 sobre 29, esse resultado aproximadamente, quando você está fazendo a conta, você já vai ver que vai dar 0,5 alguma coisa, mas ele dá 0,58. Mas quando você está na primeira casa decimal, você já poderia excluí-lo, porque 0,5 vai ser menor que todos os outros resultados. E aí sobra que o município que vai ter a maior taxa de urbanização é o município 3, então ele é que vai receber o maior investimento, alternativa C, ok? Um exercício tranquilo e fácil, simplesmente tirar os dados das informações do gráfico dado e resolver as operações. Um pouco complicadas ali, mas tranquilo de fazer, certinho? Muito bom que vocês estejam nos acompanhando, curte nossos vídeos, ative o sininho para você receber todos os dias vídeos novos do YouTube, certo? Um abraço, até mais.